Capítulo 3. Ministério na Galileia. Chamado Ensinos e Milagres. Com a prisão de João Batista, Jesus retornou à Galileia, estabelecendo-se em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, cumprindo assim outra profecia de Isaías sobre a luz que brilharia naquela região. Mateus 4:12-16. Ali, ele começou a pregar a mesma mensagem de João. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17, Marcos 1:14-15, Lucas 4:14-15. Foi nesse período inicial que Jesus chamou seus primeiros discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Pouco adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, no barco com seu pai, consertando as redes, e também os chamou. Eles, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Mateus 4:18-22, Marcos 1:16-20. Lucas narra um chamado semelhante a Pedro após uma pesca milagrosa, onde Jesus instruiu Pedro a lançar as redes em águas mais profundas, resultando numa captura tão grande que os barcos quase afundavam. Diante do milagre, Pedro reconheceu sua pecaminosidade, mas Jesus o tranquilizou. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pedro, Tiago e João deixaram tudo e seguiram Jesus. Lucas 5:1-11. O Evangelho de João relata encontros anteriores de André, Pedro, Filipe e Natanael com Jesus, logo após o batismo, onde reconheceram nele o Messias. João 1:35-51. O ministério de Jesus na Galileia foi marcado por ensinamentos profundos e milagres extraordinários. Um dos discursos mais emblemáticos é o Sermão da Montanha, registrado em Mateus 5:7, Mateus 5:1-7-29. Nele, Jesus expôs os princípios éticos e espirituais do reino de Deus, começando com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele reinterpretou a lei mosaica, aprofundando seus mandamentos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Ensinou sobre a oração, incluindo a oração do Pai Nosso, o jejum, a esmola, a confiança na providência divina, o julgamento, e concluiu com a parábola dos dois fundamentos, a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, enfatizando a importância de ouvir e praticar suas palavras. As multidões ficavam maravilhadas com seu ensino, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus 7:28-29. Além do Sermão da Montanha, Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas, histórias simples que ilustravam verdades complexas sobre o reino de Deus. O capítulo 15 de Lucas, por exemplo, contém as parábolas da ovelha perdida, Lucas 15:3-7, da dracma perdida, Lucas 15:8-10, e do filho pródigo, Lucas 15:11-32, que revelam o amor de Deus pelos pecadores e sua alegria em encontrá-los e restaurá-los. Os milagres de Jesus eram demonstrações tangíveis de seu poder divino e compaixão. Ele curou enfermos de todos os tipos: leprosos, cegos, paralíticos, surdos, mudos e pessoas atormentadas por espíritos malignos. Realizou feitos que desafiavam as leis naturais, como a multiplicação dos pães e peixes para alimentar multidões, Mateus 14:13-21, o andar sobre as águas do mar da Galileia, Mateus 14:22-33, e a calma de tempestades. Um dos milagres mais impactantes foi a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que já estava morto há 4 dias. Jesus, movido por profunda compaixão, foi ao sepulcro e clamou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, vivo, demonstrando o poder de Jesus sobre a própria morte. João 11:1-44.
Esses milagres não eram apenas atos de poder, mas sinais que apontavam para sua identidade como o Filho de Deus e o Messias prometido. Um evento singular no ministério galileu foi a transfiguração. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, e ali transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Apareceram Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, conversando com ele. Pedro sugeriu fazer 3 tendas, mas uma nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz: "Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o." Os discípulos caíram com o rosto em terra, cheios de medo, mas Jesus os tocou e os tranquilizou. Ao levantarem os olhos, não viram mais ninguém, senão unicamente a Jesus. Mateus 17, 1, 8, Marcos 9, 2, 8, Lucas 9, 28, 36. Para aprofundar-se nos eventos cruciais que levaram ao clímax da história de Jesus, convidamo-lo a ler o capítulo 4, Os Últimos Dias e a Ressurreição.